melhor. Obrigado, Manuel. Eu vou chamar aqui o Neudjan, que vai trazer para nós a reflexão sobre a porção dessa semana, a Parashá Devarim, palavras. A primeira porção do livro de Devarim. Estamos caminhando para concluir mais um ciclo, né? Devarim, Deuteronômio, é o 5º livro da Torá. Ou seja, já estamos agora na 5ª e última parte das Parashot. Adonai, nessa hora, usa teu filho, usa o Neudjan como ferramenta tua, como instrumento nas tuas mãos. Que ele seja como uma harpa tocada pela destra de um tocador. Que assim ele possa ser usado como um instrumento tocado por ti, para falar aos nossos corações, para trazer mais conhecimento, entendimento da tua vontade, para que possamos seguir-te melhor. Seja com ele, seja conosco, para que possamos, juntamente com ele, entender um pouquinho mais da tua palavra, da tua instrução. Cobre-o com teu Ruach, com teu Espírito, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Não deu pra conseguir. Hoje vamos à porção Devarim. E essa porção é uma porção especial para mim. Pois eu estava ministrando essa porção há 2 anos atrás. E após ministrar essa porção foi quando minha mulher começou a sentir as dores de parto, né, o trabalho. E um dia depois a gente foi ao hospital. E alguns dias depois meu filho nasceu. Então é uma porção que marca bastante, né? Meu filho nasceu na porção Vait Hanan, né? Porque eu já tinha acabado de ministrar Devarim. Só que Devarim sempre fica na memória. Hoje meu garotinho completa 2 anos. E quero agradecer também a todos aqueles que ofereceram felicitações a ele no nosso grupo da sinagoga. O aniversário dele judaico vai ser só no dia 14 do 5º mês, né? 14 de Av. Esse ano as coisas ficaram bem distantes, né? 14 de Av vai ser no dia 4 de agosto do ano que ele nasceu, coincidiu direitinho. O dia 25, né? Com o dia 14 de Av. Por causa dessas diferenças de calendário, esse ano os aniversários ficaram bem diferentes nos dois calendários. Eu vou aqui ler para vocês um pouco do resumo da nossa porção de hoje. O Valdo vai colocar aí no slide o resumo da porção Devarim. E nesse resumo, nessa porção, né, que vai do capítulo 1, versículo 1 de Devarim até o capítulo 3, versículo 22, Moshe começa relembrando as jornadas dos filhos de Israel, desde lá do Monte Horeb, relembra a nomeação dos líderes, relembra o envio dos espias, né? Relembra a incredulidade do povo devido ao relato dos espias e a revolta que o povo teve. Relembra a punição do povo por essa incredulidade, 40 anos rodeando pelo deserto até que toda aquela geração se consumisse. Depois o povo faz mais uma rebeldia, querendo conquistar Canaã pelo seu próprio braço, né, Zena? Querendo ali avançar, mesmo o Eterno dizendo que não ia lutar com o povo queria, deu uma coragem de repente, né? Antes estava com uma covardia tremenda. O Eterno dizendo que ia estar com o povo e o povo sem coragem de ir. De repente o Eterno falou, não, vocês vão ser punidos, vocês vão ficar 40 anos no deserto. Não sei que valentia foi essa que deu de uma hora para outra. Não sei o que os comentaristas dizem, mas é uma coisa de se estudar. Aí, mais uma rebeldia, né? O povo teve essa valentia aí do nada e uma derrota, uma tremenda derrota. O Eterno não estava com o povo e o povo de Israel sem o Eterno não é nada.
As Escrituras faz questão de frisar isso. Depois o relato dessa porção, Moshe relata já a ida à terra de Canaã, né? Passando pela terra ali de Esav, de Amon, de Moab, até chegar ali nos limites da terra, que era onde eles estavam nesse momento. Depois Moshe relata a guerra contra os dois reis, né? Guerra contra Sihon, guerra contra o rei Og. E a Parashá vai terminando ali com a divisão dessas terras que foram conquistadas de Sihon e Og entre as duas tribos e meias, Reuven, a tribo de Gad, se eu não me engano, e a meia tribo de Manassés. O roteiro que eu preparei para a gente hoje é um roteiro bem simples. Primeiro a gente vai falar da bibliografia de Adonai, né? Já que essa porção é uma porção bem especial, ao meu ver, né? Todas as porções têm sua glória, mas eu me identifico muito com a porção de Devarim, não sei se por causa do meu Noah, mas eu sempre gostei muito do livro de Devarim, da porção de Devarim. Depois vamos falar um pouco sobre justiça, de acordo com alguns versos que tem na nossa Torá. Falar um pouquinho entender um pouquinho essa questão do endurecer o coração, que fala também um pouco na Torá, né, que nessa porção que o Eterno endureceu o coração de Sihon, para que ele fosse lutar contra Israel, né? Vamos entender um pouquinho disso. Eu já falei sobre isso várias vezes, em vários outros estudos, mas é sempre bom a gente estar relembrando. Falar um pouquinho sobre males necessários, né? Nessa porção aparece uma coisa que muitas pessoas talvez se choquem, e eu vou me ousar aqui em comentar um pouquinho, né? Talvez seja polêmico, mas vamos tentar. Depois vamos falar um pouquinho sobre essas terras antes de chegar em Canaã, né? Essas terras que foram distribuídas entre as duas tribos e meia. Depois falar um pouquinho sobre a liturgia já ali no livro da Haftarah do profeta Yeshayahu, né? E falar também sobre o profeta Yeshayahu, um remanescente fiel que haverá em Israel. Esse é o roteirozinho que eu preparei para vocês, bem simples, mas que o Eterno seja engrandecido, que o nome do Eterno seja engrandecido. Sobre o slide 3, que fala da única bibliografia de Adonai, porque eu citei, né, esse texto aí. Eu coloquei para vocês aí na tela o texto de Devarim 1, 5 e 6. Vou ler aqui para vocês, o Valdo deve ter colocado para vocês aí na tela. Diz assim, Moshe falando, né? Além de Jordão, na terra de Moab, encarregou-se Moshe de explicar esta lei, dizendo: Adonai, o nosso Deus, nos falou em Horeb, dizendo: tempo bastante às vezes estado neste monte. Você vê que eu grifei essa parte aí, falou em Horeb. Por quê? Porque chamou minha atenção essa questão do Eterno pedir para Moshe relembrar. Porque relembrar a história é importante. O passado, a importância do passado, não é você ficar pensando nele para se martirizar, para pensar... poxa, eu queria voltar no tempo para fazer diferente. Isso é impossível, né? Pelo menos de acordo com o que conhecemos hoje, é impossível. Então, mas o passado ele serve para você aprender com os erros, ou os seus próprios erros, ou os erros de outro, né? Então a história ela serve para isso. Existe até uma ciência pautada só em retratar os fatos que ocorreram no passado, justamente para não cometemos os mesmos erros, para podermos evoluir. E o livro de Devarim, eu acho ele muito especial, porque ele relembra muito, né, Ed? Várias leis são relembradas. Tanto eu não sei quem deu o nome de Deuteronômio, esse nome em grego, né? Talvez, não sei se foi os 70 mesmo nomearam, ou se os leitores que pegaram a tradução em consenso. Você sabe, Ed, quem foi que... de segunda lei. Isso. Mas você sabe quem foi que deu o nome? Quem batizou? Não, né? O nome Deuteronômio, né, que é o nome em grego, ele tem um sentido de segunda lei, Ed está falando aqui. Aí eu gostaria de saber, por curiosidade, né, quem foi que deu esse nome. Talvez um grupo de pessoas, não sei se foi os próprios 70, os próprios rabinos que deram esse nome. Mas é um nome também que faz sentido, porque não que seja uma segunda lei, mas um resumo da lei, né?
E é um livro, a tradição judaica, se eu não me engano, Ed, ela diz que o livro de Devarim é o livro que o rei deveria ter na sua cabeceira da sua mesa, né? Não sei se era todo o rolo da Torá, ou se o livro de Devarim como um simbolismo de toda a Torá, né? Não sei. Mas essa questão que eu coloquei aí para vocês como única bibliografia de Adonai, né? A Torá, não o livro de Devarim, mas a Torá como um todo. Porque a Torá é o único livro que o Eterno manda ler anualmente, manda relembrar, manda estudar. Não pense você que eu estou desmerecendo o Novo Testamento ou os outros escritos. Eu estudo todos eles e acho eles muito importantes. Mas nenhuma desses livros tem recomendação de leitura do próprio Eterno. Todo ano, assim, com essa frequência. Lógico que é sempre bom que você conheça, né? O Eterno, diretamente, ele fala para você buscar o conhecimento, buscar o que é bom sempre. Mas, com essa frequência, com essa recomendação, leia, estude, deixe ela encucada na sua cabeça. Só a Torá mesmo. Então, a Torá aí tem 54 porções, eu coloquei no slide aí para vocês. Né? Nós dividimos toda a Torá, desde Bereshit até Devarim, final de Devarim, desde Gênesis até o final de Deuteronômio, com todos os seus capítulos e versículos. Os rabinos dividiram em 54 partes, que nós chamamos de parashot, né? Porções. E estudamos cada uma dessas partes em um sábado. Quando o ano é um pouco curto, existem os Mehubarot, né? Nós juntamos 2 porções ali, para no final do ano a gente sempre ler essas 54 porções. Isso, aliás, as 7, aliás, a primeira aliás, a segunda, são 7 aliás em cada porção. Aliot, é verdade. E depois, baseado na Torá, baseado nessas 54 porções, é que criou-se o costume de estudar os profetas, a Haftará, o que é chamado de Haftará, que é os escritos e os profetas juntos, né? Podemos dar o nome de profetas. E nós, que cremos em Yeshua e achamos muito válidos e muito sábios os ensinamentos de Yeshua e dos seus apóstolos, nós também estudamos os escritos dos apóstolos. Mas tudo baseado na Torá, nessa porção. Tanto é que os estudos dos profetas e os estudos dos apóstolos, eles têm que ter, em regra, né, o mesmo tema da Parashá da semana. Por quê? Porque a Parashá é que regula tudo, né? Não é tão, digamos assim, não tem o mesmo nível de importância você terminar de ler todos os profetas, você terminar de ler todos os apóstolos, como tem o mesmo nível de importância você terminar de ler toda a Torá. Pelo menos esse é o pensamento judaico, sempre foi, né? E eu sigo nessa linha também. Eu respeito se você quiser dar a mesma importância, mas para mim não tem como eu valorizar mais a derivação do que a própria obra, né? Eu não consigo fazer isso. Essa relação de hierarquia fica muito clara na minha mente. E entenda o que eu estou falando. Não estou querendo que você deixe de estudar. Não, estude. Mas saiba que é uma derivação. E dê foco principal a que deu origem a tudo, né? A Torá. Por isso que eu coloquei aí no slide que ela é a única bibliografia do Eterno, recomendada pelo Eterno, né? Existem muitos dogmas, como se a bibliografia do Eterno fosse em 66 livros. Outros dizem que são mais, né? Porque existem os livros deuterocanônicos, né? Não sei se é esse o nome, que foram introduzidos ali pela Igreja Católica na parte da Tanakh. E fica essa briga, né, entre cristãos católicos, cristãos evangélicos, querendo saber o que é inspirado, o que não é. Uma coisa eu sei que é inspirado, a Torá. A Torá é a bibliografia do Eterno. Ah, mas os profetas, o que aconteceu é verdade, é bom estudar, mas nos profetas você não tem a recomendação do Eterno de ler anualmente. Você não tem a recomendação do Eterno de ensinar para o seu filho, né? Só a Torá. Vamos ver o que diz alguns versos aí. O verso da próxima porção, já vou dar aqui um mini spoiler em Vaet Hanan, Devarim 6, 7. O Eterno fala da Torá e diz o seguinte: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado
em tua casa e andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Eu grifei essas partes aí para você fixar bem na memória. Ó, quando te deitares, quando te levantares, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando estiveres deitado, sentado, ou seja, todo o tempo. Torá é uma recomendação. O Eterno manda você estudar ela todo o tempo, todo momento. Então veja a importância desse livro. Você vê o Eterno mandando você estudar o livro do profeta Yeshayahu dia e de noite? Não, você não vê. Por quê? Porque o livro do profeta Yeshayahu é o quê? A aplicação da Torá. O profeta pega aquilo que está na Torá e começa a olhar. A Torá diz isso, vocês não estão fazendo. A Torá manda fazer isso. E é uma aplicação da lei, né? E os apóstolos também. Eu trouxe outro verso para você aqui. O Valdo vai colocar no slide para você. Está lá em Devarim 17, 18 ao 20, que é justamente essa parte que fala do rei, né? Diz o seguinte, eu vou ler aqui para você na íntegra aqui. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas. Preste atenção nas palavras que estão grifadas aí em vermelho que eu grifei para você. E o terá consigo, ou seja, o rei deve ter consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer a Adonai, o seu Deus, para guardar todas as palavras desta Torá, desta lei, e esses estatutos para cumpri-los, para que seu coração não se levante sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento. Do mandamento, isso é importante, porque o único livro que tem mandamento, inédito, né, mandamento, os outros livros têm mandamento, citação da Torá. Mas o único livro que tem mandamento é a Torá. A Torá é que determina o que é certo e o que é errado. O que é pecado e o que não é. O que é lei e o que não é. Né? Não são os profetas que determinam, não são os apóstolos. É a Torá. Então, para que ele não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Devarim 17, 18 ao 20. Então você vê a recomendação do Eterno de que esse livro seja lido por todas as gerações, que ele seja preservado. O Eterno queria que esse livro fosse preservado e fosse lido. Eu desconheço o relato do Eterno dizendo, olha, preserve esse livro para que as gerações futuras leiam. Eu desconheço. Então, é bom que as gerações futuras tenham todo o conhecimento possível? É claro que é. Mas nunca recomendado pelo Eterno, entende? Então tem gente que acredita, Ed, nessa questão que o Eterno preservou o Novo Testamento, preservou os profetas, para que a gente pudesse ler. Eu acho que não. Eu acho que os homens, na sua sabedoria, viram que aquilo era bom, que aquilo era verdade e preservaram. Mas o Eterno, esse aqui vai, esse aqui não vai. Eu acho que foi uma escolha de homens. Né? Os concílios, tanto os concílios rabínicos, que selecionaram a Tanar, né? Escolheram quais profetas entrariam, quais não entrariam, que partes entrariam, que partes não entrariam. Talvez, quantos outros profetas talvez existiram? Eu não sei. Quantas outras pessoas também falaram o nome do Eterno e talvez não foram escritos? Quantas outras partes ficaram de fora, não por negligência dos rabinos, mas por questão de registrar tudo? A gente não, com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue registrar tudo? Imagine antigamente. Então, existe muito mais coisa do que está escrito. Né? Tem outro livro famoso aí. Outro verso famoso que eu coloquei no slide para você aí, Josué 1:8. Diz o seguinte, muita gente interpreta esse verso errado, né? O verso é bem claro, mas as pessoas querem ler esse verso, dão até como... Eu vejo vários amigos cristãos dando esse verso aí, sem entender o peso do verso, né? Às vezes eu olho a pessoa lendo assim e eu fico pensando, será que você entende o que você está dizendo? Né? Por que eu falo isso? Porque normalmente essas pessoas, esses amigos cristãos que falam isso, eles geralmente abominam a lei, né? Mas eles gostam de usar esse verso aí. Eu acho que eles usam esse verso pensando no Novo Testamento, talvez, pensando no Evangelho. Mas é um paradoxo, né? Porque o verso é bem claro. Vamos ler o verso aqui na íntegra. Conselhos, né, para o Yehoshua, né? Conselhos não, ordem. Né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, desta Torá. Não é da Bíblia toda que ele está falando, não, gente. Você acha, não, o livro desta lei. É tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui. Não é tudo isso aqui, não. Não tire do contexto o texto, não, nem queira imaginar coisas que você queira. Você tem que entender o texto da forma que ele é. Da forma como Josué entendeu, que foi o receptor da mensagem. Né? A interpretação do texto correta é essa, a exegese correta é essa. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele o quê? De dia e de noite. Para que não
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Ou seja, quando você vê esse texto, eu acredito que é o Eterno que está falando aí, né, Hélio? Eu acho que é o Eterno que está falando para Josué, usando Moisés, não sei se é o próprio Moisés falando, acho que é o Eterno, se eu não me engano. Ele está falando da Torá, gente. Aqui não existiu o profeta Shayahu, não. Muito menos os escritos de Shaul, né? Os escritos de Saulo. Está falando da Torá. A Torá que é o livro que deve ser lido constantemente, né? Então, você, quando usar esse versículo, meus amigos cristãos, saibam que o contexto é esse. Amem um pouquinho mais a Torá, né? Quando você não se aparta da tua boca o livro desta lei, então pega lá e começa a estudar com a gente as porções, né? Não que eu estudar com a gente no sentido da gente ensinar para vocês. Não, estudar junto. Você estuda as porções que a gente está estudando para que no final do ano você sempre esteja com a Torá fresquinha na sua mente. Porque é esse livro que não deve se apartar da tua boca. Esse livro que não deve se apartar do teu entendimento. Por isso que a porção Devarim é tão especial para mim. Porque ela vai relembrando tudo, ela vai fazendo como se fosse um resumo de toda a Torá. O livro de Devarim para mim é um livro muito especial. Eu gosto do livro de Shemot ali porque fala de Pessa, né? Pessa para mim é grandioso, glorioso. Mostra a grandeza de Moshe, né? Os milagres que ele fez, o poder que o Eterno usou ele, né? Mas o livro de Devarim para mim é muito especial. Eu fico um pouco triste ali no final do livro porque a gente vai vendo Moshe morrendo, né? Moshe saindo de cena, mas tudo tem um começo, um meio e um fim, né? Só o Eterno que é infinito. Mas o livro de Devarim é um livro especial demais para mim, né? Então, por isso que eu coloquei para você aí esse primeiro tema, né? A única bibliografia recomendada pelo Eterno, né? Do Eterno. O Eterno quer que o povo dele saiba isso aí de dia e de noite para saber o que é certo e o que é errado. E a obrigação dos judeus, pelo menos eu acredito que a essência do povo judeu é essa, né? Abençoar todas as nações, é que o povo judeu consiga ensinar isso também para as nações. Não é? É a obrigação do judeu fazer, eu acredito que não fazer com que toda a terra seja Israel, que toda a terra vire judeu, mas fazer com que todas as nações sirvam ao Deus de Israel. Eu acho que esse é o objetivo. Não precisa você se vestir igual a mim, ter a prática que eu tenho, mas precisa você ter o Deus que eu tenho. Não? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que criou todas as coisas. E esse Deus se revela através da sua Torá. Os profetas também revelam o Eterno? Revelam. Os apóstolos também revelam? Revelam. Vários outros livros que tem por aí, né, Ed? Outros livros de teólogos que não são considerados sagrados, mas vários deles revelam também o Eterno. Né? E por uma questão de convenção, eles não são usados na liturgia. Mas tem muita coisa que revela o Eterno, a natureza revela o Eterno. Né? Mas a Torá é especial. É isso que eu quero trazer para você nesse tema. Né? É isso que eu gostaria de trazer para você. A gente pode mudar de tema agora? Vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Adonai. Eu coloquei no slide 5 aí para vocês. O verso que eu utilizei da porção foi o verso 17 do primeiro capítulo. Tem dizendo o seguinte, o Eterno dizendo: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Esse trecho aqui da porção é quando o Eterno, Moshe pede ao Eterno, né, para dividir o trabalho, o conselho ali do seu sogro. E Moshe começa a ensinar para esses líderes como eles devem julgar, que eles não devem ser parciais. E isso demonstra a justiça, o princípio da justiça, aquela balança, né? O princípio da justiça. O princípio da justiça é o quê? Equilíbrio. É você não pender nem para um lado, nem para o outro. É o símbolo do nosso direito, né? Eu acredito que o direito brasileiro tem esse símbolo também da balança. E é nesse sentido que está aquele verso, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura. É no sentido de justiça, não é no sentido de vingança, não. Quando você lê esse verso, não entenda que esse verso está falando de vingança, porque o contexto não diz isso. O contexto fala de equilíbrio. Se colocou uma vida de um lado, se um homem tirou a vida de alguém, intencionalmente, porque se não for intencionalmente, a Torá fala lá qual o protocolo que ele deve seguir. Ele não vai morrer, não. Né? Se você vê, tanto é que se você vê que se fosse vingança, não, morreu, você vai ter que morrer também, independente do motivo. Mas um homem que tira a vida de alguém intencionalmente, o Eterno é como se fizesse uma retórica. O que é que você pode fazer para compensar a vida que perdeu?
Você fica preso 30 anos, compensa? Não. Para essa balança equilibrar, só vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradeira por quebradeira. O que é que o Eterno está querendo dizer? Seja justo. A balança tem que equilibrar. Se o que você fizer, você vai ter que pagar proporcionalmente. Quer falar, Lucas, alguma coisa? Pois é, Lucas está falando que tem gente que faz um grande discurso em cima desse tema, olho por olho, dente por dente, em cima de uma interpretação completamente errada. Eu concordo 100%. Esse verso que eu peguei para vocês, Devarim 1:17, tem outro que tem o mesmo sentido, lá no livro de Vaikra, livro de Levítico 19:15, diz o seguinte: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso, com justiça julgarás o teu próximo. Olha como isso é importante. Hoje em dia os valores da nossa sociedade eles se corrompem, né? Às vezes, não, a gente tem que considerar porque ele é pobre. Não tem isso não. Você vai pelo certo. Independente dele ser pobre ou dele ter 1 milhão. Eu acho, me perdoe aí os advogados trabalhistas, mas eu acho muito errado essa... Lógico que existe uma essência, né? Existe uma essência, a questão de poder, a empresa tem muito mais recursos, tudo bem, existe uma essência. Mas, na prática, o trabalhador tem sempre razão nas leis trabalhistas, né? Na prática. E pela Torá não é bem assim. Você deve dar razão a quem tem razão. Eu sei que a essência da lei busca a justiça. Não estou aqui querendo crer que o direito trabalhista seja todo pendendo ao trabalhador. Até porque eu não sou jurista. Mas o que a Torá diz? Você deve dar justiça, você deve fazer justiça, independente dele ser pobre ou dele ser rico. Porque ele tem menos recursos. Não, a gente analisa o fato e julga de acordo com a justiça. É isso que a Torá diz. Você não deve, não, ele tem menos, ele deve receber mais. Não. Cada um deve receber a porção que merece receber. Mais uma vez eu volto a falar para vocês. A Torá não é socialista. Né? Ela não é. Ela dá a cada um conforme cada um merece. É a meritocracia do Eterno. E isso é justo, é esse o padrão que eu tenho para mim, porque eu me baseio no Eterno para ter as minhas noções de certo e errado. Se o Eterno age assim, quem sou eu para agir diferente? Né? Então, se você tem esse pensamento, porque eu mereço mais, porque eu sou pobre, porque eu vim de uma origem humilde, não. Lute, batalhe, seja capaz para que você possa colher exatamente aquilo que você plantou. E peça misericórdia ao Eterno, para que o Eterno seja misericordioso por você, pela misericórdia dele, não porque você é coitadinho, ou porque você merece mais. Né? Não, esse pensamento não é um pensamento do Eterno, é um pensamento da Torá. Eu acho que esse verso nos ensina isso. Eu reservei mais um verso para vocês aqui, o verso 45 do primeiro capítulo da porção, diz o seguinte: tornaste-vos, pois, e choraste perante Adonai. Porém, Adonai não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Versículo 45. Aqui está falando justamente quando o povo se revoltou, não queria aquela covardia, né? Não queria conquistar a terra. O Eterno, pronto, então faça o seguinte, já que vocês não querem, vocês vão ficar aqui 40 anos aqui, e vocês só vão para a terra quando essa geração morrer. Os filhos de vocês, que vocês diziam que iriam ser presos, iriam morrer no deserto, eles que vão herdar a terra e vocês vão perecer. Aí o povo pediu ao Eterno, não, Eterno, me desculpe, nós erramos. E o Eterno não ouviu a oração do povo. Por que isso está no mesmo slide de justiça? Porque isso é justiça. Eles plantaram isso e eles escolhem isso. Né? Nos próximos temas nós vamos ver que o Deus de Israel, conforme ele está registrado nas Escrituras, ele é bem diferente do que a contemporaneidade tenta trazer ele para a gente. Tenta trazer um Deus que é tão amoroso que ele perdoa qualquer coisa a ponto de até ser injusto. Né? E o Eterno não é isso. Não é mesmo. Né? Então, eu até coloquei para vocês no slide, existe um padrão para ser ouvido pelo Eterno. Existe uma forma de você conseguir receber a graça do Eterno. A primeira forma é o quê? Você reconhecendo seus erros, você se humilhando, né? Tentando servi-lo fielmente e esperar que ele tenha misericórdia de você. Né? Mas você no erro, você sem merecer aquilo ali, é impossível, né,
o Eterno te dá aquilo ali, porque o Eterno é injusto. Se o Eterno fizer determinadas coisas que você não mereça, né, tudo bem que a graça é um favor imerecido, mas uma coisa que esteja fora do que você merece uma punição, o Eterno transforma aquilo ali, não dá aquela punição que você merece, dá outra coisa para você, dá bênção, o Eterno se torna injusto. Né? Lógico, o Eterno dá a mais, tipo, você merece só, como aquela parábola do dinheiro, né? Você merecia só um dinheiro, só um denário, né? Um shekel, o Eterno vai te dar 2 shekels. Misericórdia dele. Aí a parábola até fala, né? Eu estou descumprindo alguma coisa que eu prometi para você? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Eu não posso ser bom? Eu não posso dar mais? O Eterno pode dar mais. Mas o Eterno pode dar menos, porque isso é injusto, né? E ele tem que dar exatamente o que você, assim, no mínimo, aquilo que você merece. Se você plantou males, você tem que colher mal. Se o Eterno fizer isso, o Eterno fica injusto. Então esse Deus que tira o mal que você fez e te dá bênção, não é o Deus retratado na Torá. O último ponto que eu coloquei nesse tema é falando um pouquinho sobre o profeta Ishayahu, sobre a Parashá de hoje, sobre a Haftará de hoje, que eu disse o seguinte: diferente do que acreditam alguns poetas, Adonai rejeita a oração, sim. Existe gente que diz assim que o Eterno não rejeita a oração, que quando você ora, quando você se arrepende, o Eterno fica constrangido, né? O coração do Eterno fica quebrantado e ele tem que fazer alguma coisa por você, né? Eu já ouvi ministrações, Ed, de quando a mulher segurou em Yeshua, né? Queria segurar em Yeshua, que Yeshua pediu para ela não, assim que Yeshua ressuscitou, né? Que ela queria tocar em Yeshua, e Yeshua disse assim: não me toques, que eu ainda não fui para o meu pai, né? Ela chorou, né? Ela falou assim: mulher, por que estás me impedindo? Né? Baseado nisso, fizeram um estudo dizendo que a oração ela prende, o Eterno fica agoniado, ele tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa por você, porque você está orando. Mas a porção de hoje nos ensina o contrário, né? O Eterno não ouviu o vosso pedido. Não ouviu. Por quê? Porque você não merecia ouvir. Você não merecia que o Eterno ouvisse, né? Desse atenção. O Eterno deu atenção ao grande Moshe, né? A Moshe que pediu: Eterno, tem misericórdia de mim, deixa que eu possa ver. Não me fales mais nisso. Acabou. Vamos fazer o seguinte, para tu não ficar insistindo muito, sobe logo, vê e tu vai morrer. Então, veja como é o padrão de justiça do Eterno, né? Não pensa, não vou orar porque o Eterno, ele é muito misericordioso. Misericordioso ele é. Mas não vá pensando que o Eterno vai te dar, você vai plantar males e vai colher bênção, não. Tá? O Eterno é bem justo em relação a isso. E não sei se é o sábio que fala isso ou se é o salmista, mas ele diz assim: aquele que desvia os seus ouvidos da instrução do Eterno, até sua oração é abominável, né, Ed? Provérbios 28:9. Provérbios 28:9. Porque desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Pois é. Que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, não acha que Deus não rejeita a oração, não. Rejeita sim. Para você ter suas orações atendidas, procure estar dentro do propósito dele. Procure estar dentro da vontade dele. Como é que você conhece a vontade dele? Estudando a Torá. Mas eu sou gentil. Tudo bem, estude a Torá para saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Estou pedindo para você estudar a Torá para virar um sacerdote, não. Nem para você virar um nazireu ou para você se converter ao judaísmo. Estou pedindo para você estudar a Torá para você saber o que o Eterno gosta e o que o Eterno não gosta. Para de ler livros de autoajuda. Para de ficar estudando autores e teologia. Estuda a Torá. Se quiser estudar autores, estuda também. Não tem problema não. Estude o máximo que você conseguir. Mas dê prioridade no seu estudo ao que deu base para tudo. A Torá. Estas palavras, Devarim, né? Estude essas palavras e conheça o padrão do seu Deus. Conheça o que ele gosta e o que ele não gosta, para que você possa ter sua oração atendida. Então eu acho esse negócio de Deus não rejeitar a oração, né, eu acho um erro. No próximo, tem algum comentário aí que você acha interessante falar, Valdo? O pessoal só está concordando. Tá. Que a Torá não é... Pronto, Torá não é socialista, gente. Por isso que eu não sou socialista, né? No próximo slide, no slide 6, eu falo um pouquinho sobre endurecer o coração.
É uma coisa que Ed aqui já é mestre, rabino, chefe, doutor Arnaldo também. Mas talvez alguém que veja esse vídeo lá na frente não entenda muito bem isso. E é sempre bom a gente frisar, relembrar. Né? Zenália gosta que eu relembre das coisas, né, Zenália? Então, tem um verso na Torá que... Na Torá não, na Torá existe vários. Tem um verso nessa porção de hoje, porção Devarim, Devarim 2:30. Que fala o seguinte: mas Sihon, Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto Adonai, o teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Isso aqui não parece, né? Se você não estuda muito a Torá, você não entende muito bem o contexto disso. Como é que o Eterno endurece o coração da pessoa, endurece o espírito, né? Espírito é o quê? A vontade, o intelecto daquela pessoa, para depois matar a pessoa. Né? O Eterno faz armadilha, estou jogando uma armadilha. Não, o Eterno não faz isso. Né? Os próprios apóstolos, apóstolo Jacob, eu acho, Tiago, né? Ele diz o seguinte, que o Eterno a ninguém tenta. O Eterno não pode pecar e a ninguém induz ao pecado. Se você pecou pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Não foi o Eterno que, não, foi o Eterno que me induziu. Não, o Eterno não faz isso. Né? A Torá fala isso e Tiago parafraseia isso na sua carta, né, Ed? Eu não sei qual o capítulo, não sei se é 1:5, mas o Tiago fala isso lá na carta que ele escreve. Então, por que a porção diz que o Eterno endureceu o coração, né, tanto de Faraó quanto do rei Seom agora, que é o que a gente está lendo na nossa porção? Né? Eu até coloquei no slide para vocês aí, resumindo, né, todo o estudo. Uma vez eu fiz um estudo só disso, aqui na nossa sinagoga, né, o endurecimento do coração. Então eu acho que esse estudo se resume numa frase. O endurecimento do coração é dar a oportunidade necessária, olha a palavra aí chave, oportunidade necessária para o indivíduo se revelar. Eu até citei aqui Êxodo 7:11, que é o caso lá de Faraó. Esse caso de Faraó é um caso clássico, assim. Por quê? Porque Moshe chega todo preparado, né? Não tinha motivos nenhum, Valdo, para Faraó rejeitar ali e deixar o povo ir. Não tinha dúvidas. O Eterno deu poderes a Moshe o suficiente de acabar com todas as dúvidas. O Eterno falou o seguinte, olha, aí ele vai te questionar, ele vai dizer o seguinte, quem é o Eterno, para que eu conheça, você tem alguma prova dele, então você tem teu cajado, tem tua mão, tem água em sangue, faz o poder que tu precisar, para provar-lhes que eu que te enviei, e que eu sou o mais poderoso que qualquer outro ser que já existiu ou que vai existir. Né? E Moshe foi. Aí o que é que o Eterno fez? O Eterno não mexeu na individualidade de Faraó, não. O Eterno não fez isso. Mas o que é que o Eterno fez? O Eterno deu oportunidade. Que oportunidade foi isso que o Eterno fez? Se você for ler lá o livro de Êxodo, que foi o que eu citei para você aí, Êxodo 7, o versículo 11, você vai ver que o Eterno faz o seguinte. Moshe pega a vara e diz assim, olha, uma prova de que eu não estou falando mentiras, uma forma de que o Eterno está comigo, vê um pouquinho aí do poder que o Eterno pode fazer, o que o Eterno fez, me usou como um canal para fazer, e o Moshe vai e solta o seu cajado, né? E ele se transforma em serpente. Faraó vê aquilo ali e fica maravilhado. Já imaginou alguém fazer isso hoje? Soltar assim para você, olha, o Eterno manda te dizer que você não deve trabalhar hoje, Edivaldo. Aí você olha assim, aí você fica naquela dúvida se é o Eterno, se não é. Aí o rapaz diz assim, para provar que é o Eterno que está falando, eu vou... Pede um sinal. Aí Edivaldo, não quero dar nenhum sinal. Ele pega um guarda-chuva, joga no chão, esse guarda-chuva se transforma em serpente. Já imaginou como é que Edivaldo ia ficar, Ed? Como é que você ia ficar com o guarda-chuva virando serpente ali, dizendo que você não ia ter que trabalhar? Provavelmente você acreditaria, né? É um milagre, né? Aí talvez se Edivaldo fosse teimoso, ele pedisse outro sinal, o Eterno desse outro sinal, né? Aí o que é que o Eterno fez para endurecer o coração de Faraó, né? O Eterno apenas permitiu que os magos, com as suas magias, também fizessem coisas parecidas. Não era igual, eram parecidas. Né? Aí o que é que os magos fizeram? Jogaram o cajado deles também se transformou. Aí Faraó fez, opa, peraí, ele faz, mas eu faço também. E isso foi o suficiente para Faraó o quê? Ficar duro. Né? Aí, mas o Eterno ainda se sobressaiu, né? A vara de Arão engoliu a vara, mostrando o poder superior do Deus de Israel.
Mas Faraó pensou assim, tá, tudo bem, eu não tenho tanto poder ainda, mas vai que eu me junte com um panteão de deuses e consiga vencer. Ou então vai que a gente vai estudando mais, faça mais magia e depois a gente consiga ultrapassar. Né? Você vê que as pragas vão acontecendo e Faraó sempre pede para os magos reproduzirem e os magos vão reproduzindo até um certo momento, acho que até a terceira. Depois da terceira são 10, né? Depois da terceira os magos não conseguem fazer mais nada. Mas só 3 coisas que os magos fizeram foi o suficiente para o coração de Faraó ficar duro. Observe que o Eterno não interferiu na vontade de Faraó, não. Olha, você não deixa o povo ir. Ou então o Eterno foi e mexeu na biologia de Faraó, mexeu no cérebro dele para que ele não quisesse deixar. Não, o Eterno não faz isso, não. O que é que o Eterno fez? Deu a oportunidade de Faraó se revelar. Sempre quando aparece essa questão de endurecer o coração, você vai ver que sempre aparece alguma coisa que serviu para endurecer o coração. O endurecimento do coração ocorre de fora para dentro. Você vê e aquilo ali serve para endurecer o seu coração. Exemplo, né? Por exemplo, isso acontece comigo constantemente. Às vezes eu escuto a história de alguém, né, alguém que está em apuros, e fico comovido com aquela pessoa. Puxa, fulano está em apuros, está precisando da gente, está precisando de mim. E eu fico ali com o coração propício a ajudar aquela pessoa, que aquela pessoa está precisando. Aí depois eu vou sondar, saber o que foi que levou aquela pessoa àquela situação, e eu vejo que a pessoa fez uma série de erros para ser colocada naquela situação. Aí meu coração se endurece. Aí toda a minha misericórdia acabou. Eu digo assim, não, é por isso que ele está assim? É? Então ele merece, ainda é pouco. Ele merece mais. Então assim, meu coração foi endurecido. Não é porque alguém mexeu no meu coração. É simplesmente que eu tomei conhecimento de uma coisa, conheci a história por completa e não achei aquela pessoa digna mais, né? No caso aqui é um pouquinho diferente. Por quê? No caso aqui, Faraó, ele não queria deixar o povo ir. Mas ele estava ficando sem argumentos. Não tem aquele debate que você tá debatendo e você não quer admitir que você está errado. Né? Você não quer admitir, mas você não tem mais argumento. Mas seu orgulho é tão grande. Aí você fica, mais. Aí olha para os amigos assim para ver se os amigos dizem alguma coisa. Um amigo diz, tem isso aqui que você não sabia, não sei o quê. Ou seja, você não está querendo perder de jeito nenhum. Aí surgiu uma pontinha de esperança, você se agarra nessa pontinha e você não cede. Né? Debate teológico, por exemplo. Diz isso aí no texto, No texto diz isso, O que é que você tem agora para dizer contra isso? Aí você olha assim, você tem o texto original aí? Não tenho, não. Então no texto original deve estar errado. Aí você se segura nessa pontinha e vai para casa. Ainda bem que ele não tinha. Né? Talvez foi o que aconteceu com o Faraó. O Faraó já estava quase sereno, eu não quero deixar esse povo ir, mas esse homem está me convencendo aqui, que eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê para o meu povo? Aí meus magos conseguiram fazer um negocinho que perdeu, a cobra deles foi engolida. Né? O poder dos magos não foi nada comparado ao poder de Moshe, mas pelo menos tem uma coisinha para me segurar. Né? Pelo menos eu tenho uma justificativa. Então, o texto, se eu não me engano, ele não fala muito bem o que aconteceu com Serrom para ele endurecer o coração. Mas provavelmente Serrom viu o povo vindo, devorando tudo, né? O mar se abriu, o povo passou, né? O exército de Faraó ficou para trás, vários outros Amaleque tentou guerra com o povo, foi dizimado de forma sobrenatural, coluna de fogo durante a noite, nuvem de dia, maná caindo do céu, o homem foi ficando frouxo, né? Foi se acabando ali. Aí o que o Eterno deve ter feito? Eu acho que talvez o general dele lá descobriu uma estratégia que ele considerou infalível, ou então descobriu uma nova arma. Aí ele olhou aquilo ali e fortaleceu. Ele, você descobriu isso aí? Foi, então a gente consegue. Talvez isso foi um motivo de endurecer. A Torá não relata, né, Ed? Não sei se a Torá relata, não sei se a tradição judaica diz alguma coisa do que serviu para endurecer o coração do rei Seom. Mas com certeza alguma coisa teve. Uma coisa é certa, o Eterno não foi lá com o dedinho e mexeu no coração do rei para o rei ficar mal e ir lá lutar com o povo e ser morto. Né? O Eterno não joga ninguém em cilada. Na verdade, o Eterno ele quer que todos se arrependam. Né? A vontade do Eterno é que todos se arrependam, que todos tenham conhecimento e todos andem conforme as suas diretrizes. Afinal de contas, o Eterno criou a todos nós. O Eterno não tem prazer na morte do ímpio, né? O Eterno não tem. Mas, se o ímpio planta a morte, ele tem que colher morte. É assim que as coisas funcionam. Né? Essa é a lei que o Eterno instituiu. Essa é a lei que rege o universo. Né? Acredito que ficou clara essa questão do endurecimento de coração. Vou passar para o próximo tema, que é um tema polêmico, Ed. É um tema polêmico, é um tema que eu acho que
é um tema que eu acho que eu nunca vi um pregador falar sobre isso, né? Um ministro falar sobre isso. Por quê? Porque é como se você tivesse, vamos dizer, colocando o lado mal do Eterno em evidência, né? Mas eu não acho que o Eterno tenha lado mal, não. Eu acho que tudo que o Eterno faz é louvável e deve ser colocado como exemplo. Tudo, até as coisas que você não entende. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu olho assim, mas por que o Eterno fez isso? Mas eu sou pequeno demais para entender. Mas eu sei que aquilo ali é bom, eu sei que aquilo ali é meu alvo. E eu acho que é assim que a gente deve estudar, né? Então talvez você se escandalize um pouco no começo, mas dê uma estudada no texto. E se você confia no Eterno, se você sabe que o Eterno é o Criador de tudo, ele tem uma razão e tem um porquê para fazer isso, né? Eu vou trazer aqui algumas possibilidades, mas o Eterno tem uma razão e tem um porquê para fazer isso. Devarim 2:34. Olha só, naquele tempo, falando sobre o rei Seom, né? Tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobreviventes algum. Não é forte? É forte. Já imaginou você vê um ministro falar sobre isso? Você viu que o Eterno destruiu crianças? Destruiu, gente. E a gente vai fazer o quê? Tapar o sol com a peneira? Então, e você concorda com isso que está escrito? Concordo. A Torá é a minha bússola. Mas os direitos humanos é contra isso? Que seja. A Torá é o que eu tenho como verdade. É o que eu tenho como fato. Lógico que eu não fico feliz em ver crianças morrendo. Eu não fico. Não fico. Não fico feliz em ver ninguém morrer, né? Não fico feliz. Mas existem males que são necessários. Por que aquele povo morreu? Existia um porquê naquilo. Embora nós talvez não consigamos entender perfeitamente o que foi que aconteceu, mas existia um porquê. Outro verso semelhante é Devarim 3:6. E destruímos, aqui já é do outro rei, o rei Og. Né? Destruímos como fizemos a Sion, rei de Esbom. Destruímos todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Quando eles falam aqui que destruiu tudo, talvez, a gente sabe que o tudo talvez não é tudo. Talvez alguém se arrependeu, talvez alguém salvou, talvez eles deixaram alguém sair, talvez. Não sei. Né? A gente sabe que às vezes você virá para sempre. A gente sabe que o sempre não é bem sempre. As coisas não são tão literais assim. Mas a gente sabe que teve crianças que morreram, teve mulheres que morreram. Eu coloquei no slide para vocês. Devemos enxergar Adonai como ele é e aprender com ele. Então uma coisa que me incomoda bastante é esse Deus que tentam criar hoje, Ed. É um Deus que tentam criar realmente. É um Deus que ele não existe. Ele não é por si mesmo. É um Deus que o homem vai criando. Ele vai colocando características. Eu quero que Deus, para mim, Deus tem que ser assim. Aí vai montando. Vai pegando o que acha que deve ser e vai colocando. Não, o Eterno não é assim. É um Deus de 3 cabeças, aí está falando, né? 3 cabeças e várias coisas montadas, cheio de retalho, né? Tem coisas que você não gosta muito, aí você tira. Aí você bota uma coisa que você gosta. Não, meu Deus é um Deus que perdoa tudo. Meu Deus é um Deus que... Existe um Deus na filosofia chamado Deus de Spinoza. Não sei se vocês já chegaram a ler esse texto, né? Uma vez perguntaram É por isso que eu gosto sempre de fazer diferença, né? Tem gente que talvez fique chateado comigo. Mas eu sempre gosto de fazer diferença entre judeus, que são o quê? Aqueles que seguem a Torá, aqueles que... Não estou dizendo que seguem fielmente não, porque eu acredito que ninguém segue fielmente, ninguém conseguiu seguir fielmente. Né? Mas aquele que mira seguir corretamente. Eu faço essa diferença entre aqueles que tentam acertar do que aqueles que são apenas descendentes. Né? Eu sempre costumo dizer isso, o filho de crente não é crente. Né? Existe uma música judaica que diz assim, nós somos os crentes e filhos dos que creem, né? Anar no ma'amin minei mamin. Nós somos os crentes e filhos dos que creem. Aí continua, né? E não há ninguém em quem possamos confiar. Música acho que é Mordecai, né? Mordecai ben David. Música muito bonita. Olha o que ele diz na música. Nós somos os crentes e nós somos filhos dos que creem também. Ou seja, nós somos filhos deles, mas nós também cremos, porque é importante. E o crer judaico não é crer só de acreditar, é crer de acreditar e fazer. De provar com as suas obras que você acredita naquilo ali. Por que eu estou falando essa diferença entre aqueles que creem e aqueles que são apenas filhos dos que creem? Porque, segundo alguns relatos de história, foi Albert Einstein que falou isso. Albert Einstein, que era descendente de judeu.
Judeu, acredito que talvez ele não fosse, se ele realmente falou essa frase, né? De praticar a religião. Porque perguntaram a Einstein se ele era ateu, e ele disse, não, eu creio no Deus de Spinoza. Aí todo mundo foi procurar quem era o Deus de Spinoza, né? Spinoza, ele saiu montando o Deus dele. Pegou as partes que a contemporaneidade dele, né? Que a sociedade dele classificava como boa. Ele pegou da Torá e colocou, e as partes que ele considerava ruim, que a sociedade considerava ruim, ele tirou e foi montando os outros. Um Deus que perdoa tudo, um Deus que aceita você do jeito que você é, que você não precisa mudar. Não é? Basicamente é isso. Ah, se você é assim, embora você esteja todo contrário ao que está escrito aqui, mas ele sabe que você é imperfeito e vai te aceitar assim mesmo. Sim, Ed está falando aqui que hoje, para a maioria dos crentes, o Deus que seguem é o Deus de Spinoza, porque realmente é isso. Um Deus que a gente vê tantas igrejas, eu não vou citar nomes aqui para não ser antiético, mas a gente vê tantas igrejas focadas em grupos específicos que são totalmente contrários ao que está aqui, gente. Ah, aqui é a igreja, bota lá um bocado de sigla lá. BTQ mais I, mais W, e X, L, G. E... Não existe isso, gente. Você sabe qual é, quer que o Deus de Israel, como é que ele classifica esse tipo de pecado? Como é que ele, qual a punição se esse pecado for feito em território santo? E você achar que Deus vai te aceitar desse jeito? Ele te aceita, se você quiser mudar. Se você quiser mudar, ele te aceita. Mas do jeito que você está, continuando com a tua prática, não, mas é porque Deus é amor. E esse texto aí, que eu coloquei no slide para você? Que foi necessário morrer mulheres e crianças. Então, eu não tiro sua palavra não. Deus é amor mesmo. Eu acredito que Deus é amor. Mas o amor do Deus da Bíblia, o amor do Deus da Torá, não é o amor que você tem, não. Não é o amor que o mundo hoje tem, não. É um amor que é justo. É um amor que faz o que tem que fazer. Ninguém aqui fica feliz com... Eu acredito que ninguém, né, de sã consciência, fica feliz com criança morrendo, com mulher morrendo, mas, infelizmente, às vezes é necessário. O que é que a gente pode fazer? Numa guerra, morre-se bons e maus. Né? Provavelmente, naquele contexto ali, essas crianças que ficassem vivas, elas sofreriam bem mais do que se morressem. Talvez essas crianças que ficassem vivas pela cultura da época, talvez elas formariam um povo que daria trabalho lá na frente, né? Por causa da cultura que os pais ensinaram para ela, por causa já estava tão impregnado na mente. Algum porquê tem. Eu sei que foi feito. E eu coloquei no slide aí para vocês uma frase que eu acho bastante importante e que eu acho que o Eterno faz, e tudo que o Eterno faz, nós temos que tomar, por exemplo, nós que somos homens, chefes, líderes, cabeça de alguma coisa, nós que temos alguma responsabilidade, ou só na nossa casa, ou em qualquer outro canto. Adonai, a última frase do slide. Adonai faz o que é necessário e não o que ele gostaria de fazer. Então, nós também, várias vezes, por quantas vezes nós fazemos isso? Você acha que eu me sinto feliz em castigar meu filho? Claro que eu não me sinto feliz. Você acha que eu me divirto em fazer isso? Claro que não. E por que você faz? Porque é preciso. É necessário. Você acha que o Eterno ficou feliz em expulsar Adão e Havá do paraíso? Você acha que o Eterno ficou feliz em dar aquela punição? Claro que não. Mas tinha que ser feito. Tem que ser feito. Nós temos que aprender isso nas nossas vidas. As coisas que vêm pra gente não é só as coisas que a gente quer que venha. Ou a gente não só tem que fazer o que tem vontade de fazer, não. A gente faz o que deve ser feito. Qualquer pessoa que tem responsabilidade tem que fazer isso. Tem que entender isso. E quando você estuda a Torá e estuda essas partes difíceis, você tem que entender. É um mal necessário. Precisou ser feito. O Eterno queria que fosse feito. Você vai questioná-lo? Você tem argumentos para questioná-lo? Tente. Jove tentou, né? O patriarca tentou. E ele perguntou, né? Onde é que estavas tu quando eu fundei a terra? Que conhecimento tu tens para debater comigo? O que é que tu sabes de mundo? Ah, quer dizer que você é o paladino da justiça, né? E quantas coisas tu faz que contradiz a tu mesmo? O Eterno, ele nunca se contradiz. Nunca. Talvez o texto esteja escrito errado, talvez a tradução esteja escrita errada, né? Talvez a teoria que você esteja errada, mas o Eterno não. Não acredito que o Eterno escreva certo por linhas tortas. O Eterno escreve certo por linhas certas. O torto é o seu olho, o torto é como você enxerga, mas está tudo certinho. É assim que eu penso. É polêmico o texto, né? Você vê o Eterno, mas o Eterno é isso, gente. O Eterno é isso. Não vá pegando aquele, não, eu vou fazer, eu vou cometer um pecadozinho aqui, porque a gente sabe que o Eterno é amor,
O Eterno é misericordioso. Aí tem gente que diz assim, mas o Eterno é justiça. E não entende o poder dessa justiça. O poder da justiça é isso. Às vezes seu pecado é tão grande que interfere na vida de inocentes. Interfere na vida de seu filho, seu neto, que não tem nada a ver. E às vezes seu neto tem que morrer por causa do seu pecado. Não é que ele esteja pecando, não é que ele esteja merecedor, mas as consequências, né, Ed? As consequências, às vezes, fogem do seu controle. E o Eterno, pela sua justiça, o Eterno não interfere. Não é que o Eterno vá fazer. O Eterno não interfere. O Eterno olha assim, olha, é a lei natural das coisas, é a lei do universo. É a lei que foi instituída lá atrás. Por mim, foi instituída lá atrás. E essa lei tem que acontecer. Eu não vou interferir. Então, preste atenção no que você faz, no que você fala, nas suas obras. Porque não acho que o Eterno vai te livrar daquilo que você plantou, não. É duro, né? É duro ouvir, mas preste atenção, cuidado. Cuidado. Porque, às vezes, as nossas obras interferem em inocentes. E, às vezes, o mal necessário chega. Né? Conheça Deus como Ele é. Né? Não monte seu próprio Deus, não. Estude a cada dia. Né? Coloque sua teoria a cada dia em xeque do que a Torá diz que esse Deus é. Vamos tentar adiantar que meu tempo já passou aqui. Né? Fora as terras fora de Canaã, né? O próximo slide. Devarim 3, 12 e 13. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades. Tenho dado aos Rubenitas e aos Gaditas, e o restante de Gileade também, como também toda a Bassã. O reino de Og, dei a metade da tribo de Menashe, toda aquela região de Argob, todo o Bassã, que se chamava Terra dos Gigantes. Aí eu fiz uma pergunta para o slide aí para vocês. Foi um erro dessas 2 tribos e meia receber essas terras? Né? Muitos pregadores, né, eles sempre falam isso. Ah, não, essas tribos receberam terras que foi antes do território de Canaã. Mas é um pouco... Não estou dizendo que esses exegetas estão errados, não. Mas é uma coisa a se questionar. Porque se o Eterno disse que daria aquela terra para eles, eles deixariam o quê? A terra sem habitação? Alguém tinha que habitar. Vai deixar vazio? Terras que eram boas para pasto? Terras de habitação? Vai todo mundo morar em Canaã e vai deixar aquele espaço? Talvez, não sei. Eu costumo crer que não foi erro eles terem escolhido a terra, não. Foi erro que eles fizeram depois, né? Foram as primeiras tribos a serem conquistadas e não foram conquistadas por causa da região do território. Foram conquistadas porque se afastaram do Deus de Israel. Se eles fossem fiéis ao Deus de Israel, eles estariam lá até hoje, né? Mesmo do outro lado do rio. Eu acredito isso. Talvez, Talvez aquela terra teria que ser dada a ele, a alguma tribo, porque ele já tinha conquistado, né? Pois é isso que eu fico pensando. Vai conquistar, é dele, mas vai deixar vazio, terreno ermo lá? Sim. Eu acho que alguém tem que... Porque senão automaticamente ou a natureza toma conta e deixa um negócio infrutífero, ou algum povo vai chegar e vai se instalar. Né? Cidades construídas. Então, eu acredito que... Vou discordar agora de alguns sábios. Acho que não foi um erro, não, eles escolherem essas terras. Tem muita gente que fala sobre isso, né? As primeiras tribos a caírem foram essas 2 tribos e meia. Por quê? Porque não esperaram na promessa. Gente, essa parte foi um bônus da promessa, né, Ed? Faz parte. Né? É o território de Israel, tanto é que nas divisas, né, do futuro, o profeta Ezequiel fala, o profeta Ezequiel, acredito que elas estão inseridas ali. E muito mais, né? O espaço ainda fica um pouco maior. Então... estar dentro da terra é melhor? Estar próximo do templo é melhor? Claro que é. Mas não use isso como desculpa porque você caiu, não. Eu caí porque eu estava longe da minha mãe que me ajudava, meu pai era meu braço forte, agora eu estou trabalhando aqui no estado sozinho. Isso me fez pecar. Não, você pecou por causa da sua própria concupiscência. Não acredite que não foi a região que me fez ser assim, não. Não. As 2 tribos e meias caíram porque se afastaram do Deus de Israel. Eu não acredito que foi um erro. Vamos avançar para o próximo slide, que Ed já vai puxar minha orelha aqui por causa do tempo aqui. Slide 9. Sobre a liturgia, lá na Haftarah de hoje, Isaías 1:11, o Eterno fala o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz Adonai? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrada de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Volta para mim aqui. Aí você olha esse verso e você meio que fica sem querer, sem entender. Como assim? Se foi o Eterno mesmo que instituiu isso e aquilo ali agora está enojando ao Eterno, né?
é você entender. Por isso que eu falo, você tem que estudar a Torá dia e noite. Porque isso aqui não é fácil não, gente. E olha que eu não sou um exemplo não, a ser seguido, não me considero. Mas eu estudo isso aqui há muito tempo. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu sei menos. Então imagine você que nem chega perto. Só lê livrozinho de autoajuda, livrozinho do teólogo tal, de fulano e tal. Imagina, não estou me colocando como um mestre da lei, não. Mas se a gente que estuda isso aqui tem dificuldades, imagina se você não estudar, imagina quem não estuda. Né? Então você tem que estudar isso aqui diariamente, de dia e de noite, conforme está escrito. Os sacrifícios, gente, eles servem, ao meu ver, para uma função didática, para te ensinar como sombra das coisas que existem, para te ensinar para fazer uma fórmula, para abrir portais, para louvar ao Eterno, mas eles são inúteis se o seu coração estiver distante do Eterno. Eles não servem de nada. O mais importante é a tua kavaná. Kavaná, como diziam os rabinos, a intenção do teu coração. Isso é o mais importante. Você acha que quando o povo estava lá, cativeiro na Babilônia, não tinha como fazer sacrifício aí? Todo mundo morreu nos seus pecados? Claro que não. Uma coisa que eu sempre digo, o que perdoa os pecados é, primeira coisa, são várias coisas, né? Mas a primeira coisa, o arrependimento verdadeiro. A humilhação que você tem, você se humilha diante do Eterno e pede a Ele a sua misericórdia. Aí sim. E outra coisa, vamos diferenciar aqui, tá? Uma coisa é perdoar o seu pecado, outra coisa é tirar a sua punição, são coisas diferentes. Às vezes você com o pecado, mesmo com o seu pecado perdoado, você vai ser punido, né, Ed? São coisas diferentes. Ah, eu fui punido porque o Eterno não me perdoou. Não, você foi punido porque você merecia. Perdoou, que bom, você se arrependeu, né? Agora vamos lá, pagar o que deve ser pago, né? Então essa ideia também, fui perdoado, estou sem punição, não existe. Não existe. A bênção de Avraham, eu queria falar isso aqui só para a gente terminar, porque lá na Haftarah de hoje, por isso que é o Shabbat Razon, né? Shabbat da visão, por causa do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 1, versículo 9, que é a porção que foi ligada à nossa porção de hoje, a porção dos profetas, que tem o mesmo tema da porção da Parashá. Diz assim, se Adonai dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Eu coloquei para você, sempre haverá um remanescente justo, né? Sempre haverá um remanescente, porém um remanescente justo. Por quê? Porque, eu até coloquei os textos aqui dos escritos dos apóstolos, nos dias de Yeshua isso era muito comum, e hoje também é muito comum. O povo acha que só porque é descendente, só porque o seu pai foi crente, né? Só porque você é filho de judeu, só porque seu pai foi zeloso, você pode fazer o que você quer, que o Eterno vai ser misericordioso com você. Não vai por aí, não. Não vai por aí. O que é que o Eterno prometeu a Abraão? O Eterno prometeu que sempre haveria um remanescente justo, não um remanescente do jeito que tiver. O Eterno prometeu a Abraão, olha, eu prometo a você que sempre alguém da tua casa, sempre alguém vai se arrepender do mal que fez. Sempre alguém vai retornar. Sempre alguém vai ser digno de ser perdoado. Aí o próprio texto do profeta aqui, lá em Isaías 27 e 28, diz o seguinte, Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores dos seus pecados serão juntamente destruídos, e os que deixarem Adonai serão consumidos. Está claro. Não vai pensando, não, mas nós somos filhos de Abraão. Vai queimar com um filho sendo filho de Abraão em tudo. Vai morrer de todo jeito, né? Se tiver na iniquidade. Isso aconteceu lá em João 8:39, né? Então responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Yeshua, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Nada importa a tua descendência, não. O que importa as tuas obras, o que você pratica. O profeta Yohanan, ele falou o seguinte, o Eterno pode suscitar essas pedras aqui, filhos de Abraão. Então sempre batendo no peito, não, mas meu pai é sacerdote. Meu pai é pastor. Meu pai é rabino. Meu pai é padre. Meu pai é o papa. Meu pai fala com Deus assim diretamente. Papa não pode, né? Já falei besteira. Então, não acha que a glória do teu pai pega para você. Não, mas está escrito que ele abençoará por 1000 gerações. Tá? Se você andar no mesmo caminho, você vai receber a bênção que você merece, mais a bênção do seu pai.
Da mesma forma que se você andar no mau caminho, é que a maldição vai lhe perseguir, né? E o último trecho, gente, antes da gente terminar, esse trecho lá do profeta Isaiah, versículo 25. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Eu coloquei para vocês, a purificação é muito dolorosa. Veja como exemplo o patriarca Jó, né? Então, e olha que Jó foi purificado, né, Ed? Sem ter culpa. Ele foi purificado porque o Eterno queria dar a ele algo melhor, queria elevar ele no nível. E olha como foi sofrido. A purificação do metal, né? O metal passa pelo fogo para retirar todas as suas impurezas. A prata, acredito que com ouro também, não sei, eu não sou especialista nessa área, eu sou professor, né? Não sou especialista nessa área, mas dizem que o fogo é que serve para purificar o metal. E olha como é doloroso, olha como ele se molda, né? Então, tente andar sempre reto, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E às vezes até aqueles que andam reto, ainda precisam de purificação. Imagine se você andar torto, como será dolorido, né, Zena? Até voltar ao caminho original. Eu agradeço a você a sua paciência, o seu tempo, que é bastante precioso. Aqui estão nos últimos slides, eu coloquei aí as nossas redes sociais, né, nosso canal no YouTube, para você se inscrever, para você ativar lá o sininho de notificações, para toda vez que a gente enviar um vídeo, você receber assim que a gente estiver gravando ao vivo ou que a gente postar alguma coisa. Tá? Queria convidar você para o nosso estudo hoje à tarde, aí na sua casa mesmo. A gente não vai transmitir aqui na sinagoga, vai ser só pela internet mesmo, estudo de Apocalipse com o nosso Rosh, Edivaldo. E tem também nossa página no Facebook, às vezes a gente transmite por lá também. Nossa página no Instagram também, Moreste Yeshua, todos têm o mesmo nome, Moreste Yeshua. Você pode interagir com a gente também através das redes sociais. Se alguma coisa que eu falei aqui você ficou na dúvida, quer comentar mais, o tempo é curto, então você manda uma mensagem lá que eu vou responder, Edivaldo vai responder, Valdo vai responder, Lucas vai responder. Aqui as pessoas, a liderança vai tentar responder sua pergunta na medida do possível. A gente vai conversando, tá bom? Então, que o Eterno esteja com você sempre. E até o próximo estudo. Vou passar aqui para o nosso Rosh, que vai fazer os avisos finais e a oração. Só um aviso aos irmãos que às 17 horas, logo mais à tarde, o estudo Apocalipse, às 17 horas, nesse mesmo canal. Vocês estão convidados para participar conosco. E na próxima quarta-feira, às 20h30, teremos também, nesse mesmo canal, um estudo bíblico. Todas as quartas, às 20h30, teremos algum estudo bíblico para vocês. Eu quero só, acho que 3 minutos para fazer aqui vou contar aqui uma pequena parábolazinha para confrontar com isso que o Neilton estava falando. Há uma parábolazinha, uma historiazinha de que havia um vilarejo, presta atenção nisso. Havia um vilarejo e que passava linhas de trem ali, né? E tinha um determinado dia da semana que uma área ficava permitida para as crianças brincarem, porque os trens não passavam por ali. Então as crianças podiam brincar ali. Era tudo sinalizado, permitido para as crianças brincarem, que moravam no vilarejo, mas tinha uma parte que era proibida, bem sinalizado lá, proibido criança brincar porque o trem passava. Só que aí tinha algumas crianças que eram desobedientes e iam brincar nessa área. Aí um dia vem o trem, quando o maquinista olha para frente, está lá um grupo de crianças, várias crianças, umas mais de 10, brincando no lugar proibido. E tinha uma sozinha brincando no lugar que era permitido. Aí ele teve que decidir, naqueles poucos segundos que ele tinha, teve que decidir qual ia matar, porque não ia dar tempo o trem parar. Ou matar aquela sozinha que estava brincando no lugar certo, foi obediente e ficou no lugar certo, ou matar aquelas muitas, mais de 10, que foram desobedientes e estavam brincando no lugar proibido, embora soubesse que era proibido. Vocês acham que ele decidiu o quê? De acordo com a cultura que nós vivemos, de acordo com o que hoje é o normal hoje em dia nas culturas, ele teria que optar por poupar a vida da maioria, dos 10, mesmo estando errado. Se fosse Adonai, eu pergunto para você, se fosse Adonai que estivesse conduzindo aquele trem, você acha qual seria a decisão dele? Ia poupar qual lado? Onde tinha muitos desobedientes, onde tinha só um que estava obedecendo. Aquele maquinista foi muito criticado, altamente criticado e punido, mas ele preferiu poupar a vida daquela única que estava obedecendo e optou por
atropelar a maioria que estava desobedecendo. É assim que Adonai age. Isso é crueldade? Pense o que você quiser. Cada um tem o direito de pensar o que você quiser. Você pode achar que eu estou falando bobagem. Pense o que você quiser. Mas é esse o padrão do Criador. Aquele único ali que estava fazendo a coisa correta, que estava obedecendo, ele teve a sua vida poupada. E a maioria não. Esse é o padrão do Criador. Que ele nos abençoe. Receba a bênção dele. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vihuneka. Issa Adonai panav elecha ve'asem lecha. Shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Olam hugo alenu, elenu yirad mimarom, ve'hu achshav limino shelah. Yeshua se'atamim